Você já se perguntou o quanto a gente realmente conhece as pessoas à nossa volta? Às vezes, a gente confia tanto em alguém e nem imagina que aquele mesmo alguém pode ser a nossa ruína. Hoje eu vou te contar a história da Clara Maria Venâncio Rodrigues, uma jovem de 21 anos que saiu da cidade dela em busca de uma vida melhor em Belo Horizonte, mas acabou encontrando um destino trágico, cruel e que ainda levanta muitas perguntas. Já vou contar tudo isso pra você, mas se tá chegando por aqui agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também nas redes sociais, porque eu tô sempre interagindo com vocês por lá e mostrando o meu dia a dia. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. A Clara era conhecida por ser uma pessoa cheia de vida. Quem convivia com ela dizia que ela era o tipo de amiga que todo mundo queria ter por perto. Generosa, forte e muito acolhedora. Desde os 14 anos ela se virava sozinha e eu me identifico muito com isso. Vocês sabem que eu saí de casa aos 13 para morar sozinho numa cidade grande. E assim como eu, ela também trabalhava, pagava as próprias contas, cuidava da casa, dos 2 gatos que ela considerava como filhos e ainda dava suporte para os seus amigos. Era como se ela tivesse aprendido a ser adulta cedo demais, mas nunca perdeu a doçura no jeito de tratar as pessoas. Ela se mudou para BH fazia pouco tempo e logo que chegou já conseguiu um emprego numa padaria no bairro Ouro Preto, graças à indicação de um amigo. O dono da padaria até hesitou no começo, porque ela não tinha experiência na área, mas bastaram poucos dias para Clara conquistar todo mundo no trabalho. Ela era educada, animada e trazia um clima leve até nos dias mais corridos. Não demorou muito para que o ambiente da padaria se transformasse numa nova família para ela. Foi nesse ambiente que ela conheceu o Thiago Scheffer, um homem de 27 anos que também tinha começado a trabalhar ali, mas diferente da Clara, o Thiago tinha chegado em BH depois de ter dado trabalho para a família na cidade de origem dele, principalmente por conta do uso de substâncias ilícitas. A mãe dele já não aguentava mais e acabou mandando ele morar com uma tia na capital, numa tentativa de dar um novo rumo na vida dele. Nos primeiros dias, ele e a Clara até se deram bem, mas a coisa começou a mudar depois de um episódio delicado. O Thiago tentou forçar uma aproximação física com ela. A Clara o rejeitou, deixou claro que não queria nada e se afastou. Isso foi o suficiente para ele mudar completamente de postura com ela. Ele ficou obcecado e a relação, que já estava estremecida, ficou insustentável. E a jovem, percebendo os problemas dele no trabalho, as recaídas com o uso ali de substâncias, alertou o dono da padaria. Como já era de se esperar, esses problemas comportamentais do funcionário causaram a sua demissão. O tempo passou e o Thiago acabou indo morar sozinho numa kitnet. Foi nessa fase que a Clara, mesmo já tendo se afastado dele, ficou sabendo que ele estava passando por dificuldades. Ele disse que nem tinha dinheiro para comprar ração para o cachorro e, mesmo magoada, mesmo sabendo que ele não era confiável, ela fez o que poucos fariam. Emprestou a ele R$400, não porque confiava nele, mas porque se importava com o cachorro. Só que esse gesto de empatia acabou virando a isca perfeita para uma emboscada. O tempo foi passando e um tal de Lucas Pimentel, que era amigo do Thiago, entrou de vez nessa história. Ele tinha 29 anos, era casado, pai de 5 filhos e, segundo depoimentos de quem o conheceu, carregava comportamentos e opiniões extremamente problemáticas. Ele era racista, com falas absurdas e até apologia ao nazismo. E foi justamente por isso que a Clara se desentendeu com ele em uma certa ocasião, onde ele fez uma referência nazista na frente dela. Isso aconteceu enquanto todos estavam reunidos num bar próximo da padaria que ela trabalhava e o Lucas fez uma brincadeira infeliz imitando ali aquela saudação. A Clara ficou revoltada, deu uma bronca nele ali mesmo na frente de todo mundo e a partir daquele momento ele passou a nutrir um ódio silencioso por ela.
um ódio que crescia a cada dia, escondido atrás de um rosto disfarçado de amigo do amigo. Mesmo com esse corte de relações entre os dois, o Thiago continuava mantendo contato com a Clara. Eles não eram mais próximos, mas ele sempre reaparecia com um pedido, com uma desculpa, com alguma historinha, e foi numa dessas investidas que ele começou a arquitetar algo com o Lucas. A história ainda é cheia de versões conflitantes, mas o Thiago diz que foi o Lucas quem propôs acabar com a Clara. Já o Lucas diz que essa ideia foi do Thiago, mas o que importa mesmo é que os dois estavam envolvidos e planejavam fazer algo ruim com a garota. Os dois planejaram, os dois participaram e, por fim, a grande desculpa para atrair a jovem foram aqueles R$400 que ela tinha emprestado. No domingo, dia 9 de março de 2025, o Thiago mandou uma mensagem dizendo que tinha o dinheiro e que queria pagar a dívida. A mulher, que naquele dia estava exausta do trabalho, comentou com o namorado e com o amigo de apartamento que aquilo estava meio estranho. Eles disseram para ela que a melhor opção seria se ela pedisse para ele fazer um Pix, que é uma transferência instantânea que todo mundo faz hoje em dia, né? Mas a resposta que ela obteve foi que o dinheiro estava em espécie, que ele não tinha essa grana na conta e que ela teria que ir até a casa dele buscar. A princípio, ela até propôs um ponto neutro no meio do caminho, um supermercado perto da padaria onde ela encontrava, assim ela não teria que andar muito também. O Thiago topou, ele foi até lá, mas na hora de fazer o pagamento, ele inventou uma desculpa esfarrapada, se lamentando que tinha esquecido o dinheiro em casa e insistiu para ela ir com ele até o local para pegar. E esse foi um erro fatal, porque a Clara, querendo resolver logo aquilo, aceitou a proposta e foi com ele. Às 22 horas e 45 minutos, ela mandou o último áudio para o namorado, avisando que estava indo buscar o dinheiro. Foi um áudio curto, simples, só para avisar mesmo. Essa foi a última vez que ele ouviria a voz da sua namorada. Por volta da 00:30, o celular dela mandou uma mensagem esquisita para o namorado. Tô ocupada, a gente se fala depois. Só que o namorado, na hora, percebeu que não era a Clara que tinha escrito aquilo. O jeito de digitar estava diferente, cheio de pontuação, formal demais. Não era como ela escrevia, era nítido que alguém estava tentando imitar o jeito dela. E foi aí que começou o verdadeiro terror. A Clara simplesmente sumiu. Quando a manhã da segunda-feira chegou e a garota ainda não tinha voltado para casa, o alerta se acendeu de vez. O colega de apartamento estranhou, ela nunca deixava os gatos dela sozinhos, nunca dormia fora sem avisar. Ele tentou o contato, mas nada. Então ele mandou uma mensagem para o Leonardo, o namorado dela, e a resposta foi imediata. Ele respondeu que ela não estava com ele e nem atendia ao telefone. O Leonardo então contou que o último áudio da sua namorada dizia que ela estava indo buscar o dinheiro com o Thiago. E essa informação bateu assim de uma forma esquisita para os seus amigos. Eles sabiam que ela não confiava mais nele, sabiam da obsessão dele, sabiam do histórico, e aí começou uma corrida contra o tempo. Os amigos se mobilizaram e tentaram contato com o Thiago, mas ele não respondia a ninguém. Depois de algumas horas, uma amiga decidiu tentar. Ela pensou que talvez sendo mulher, ele responderia. E de fato, ele atendeu ao celular e marcou de encontrá-la. Só que ele não esperava que ela fosse aparecer com uma turma junto. Diferente da Clara, essa amiga não foi sozinha, ela foi preparada para o pior. E essa atitude pode ter evitado mais uma tragédia, porque se algo tivesse acontecido com ela também, o caso teria tomado proporções ainda mais macabras. Enquanto isso, o colega de apartamento da Clara foi até a delegacia e tentou registrar um boletim de ocorrência por seu desaparecimento. E aí vem um dos pontos mais revoltantes de toda essa história. A polícia mandou esperar. Eles disseram que era cedo demais para registrar o desaparecimento, que precisava aguardar mais algumas horas. E a gente sabe que quando uma pessoa está desaparecida, horas fazem diferença entre a vida e a morte. Bom, mesmo sem ajuda oficial no início, os amigos continuaram agindo por conta própria e foi através dessa movimentação que eles conseguiram o endereço exato do local onde o Thiago morava. Eles entregaram o endereço para uma prima da Clara que era investigadora da Polícia Civil e graças a isso a polícia finalmente entrou em ação. Quando eles chegaram no local,
o cheiro forte já denunciava tudo. Dentro da casa, o Thiago vivia como se nada tivesse acontecido. Ele dormia, comia, enquanto o corpo da Clara estava escondido no quintal, enterrado sob uma camada de terra, entulho e cimento, numa área de serviço apertada. Não era bem um quintal, porque era coberto. Era o quintal, mas era um quintal coberto, sabe? Era uma área triangular, assim. Eu vou pôr uma foto aí para vocês verem. Era um local bem estranho, na verdade. Bom, ela estava sem roupas, encolhida, escondida ali, debaixo daquela terra, daquela camada de cimento fino, como se não fosse nada. A frieza daquele rapaz chocou até os policiais. Ele tentou negar tudo no início, mas não demorou muito para que o cerco se fechasse. E aí, logo, o nome do Lucas apareceu. E não só apareceu, como ele também foi confrontado e encontrado. Ele estava em uma outra cidade, vivendo tranquilamente com a esposa e os 5 filhos, também como se nada tivesse acontecido. Ambos foram levados até a delegacia, confrontados e começaram a jogar a culpa um no outro, cada um com uma versão diferente, cada um tentando escapar da acusação mais pesada. Mas a verdade é que os dois participaram, eles planejaram isso juntos, eles executaram o plano, eles tinham motivos e depois tentaram se livrar do corpo dela de uma forma cruel. Quando a polícia encontrou o corpo da Clara enterrado de forma precária ali na casa do Thiago, a cena já era suficiente para deixar qualquer um em choque e já era uma prova cabal. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador, porque durante as buscas no local, os investigadores encontraram garrafas de bebidas espalhadas e uma mala parcialmente pronta, o que indicava que o Thiago talvez estivesse se preparando para fugir, para sair daquele local e deixar o corpo dela lá. Segundo relatos, ele chegou a ligar para amigos em outra cidade perguntando como estavam as oportunidades de trabalho por lá. O que deixa bem claro que se ele não tivesse sido preso naquela semana, provavelmente ele teria desaparecido sem deixar rastros. A perícia indicou que a Clara tinha perdido a sua vida na sala da casa ainda no domingo à noite, pouco tempo depois de chegar no imóvel. O método usado pelo Thiago, segundo a polícia, foi um mata-leão, um estrangulamento por trás, que tira a consciência da vítima em segundos. Não houve chance de defesa, não houve discussão. Foi uma emboscada mesmo, mas o mais chocante ainda estava por vir. Porque assim, esse caso é só ladeira abaixo. Enquanto os depoimentos iam acontecendo, surgiram indícios de que a crueldade não parou por aí. A polícia começou a levantar a possibilidade de que a Clara teria sido vítima de necrofilia. Isso mesmo. Havia a suspeita de que após tirarem a vida da jovem, os agressores ainda teriam feito coisas bizarras com o seu corpo. Um dos elementos que levantaram essa hipótese foi o comportamento dos suspeitos durante os interrogatórios. Um psicólogo prisional relatou que, sem ser perguntado, um dos dois começou a fazer revelações estranhas quando ninguém ainda tinha perguntado nada. Revelações que indicavam esse tipo de comportamento e curiosidade. Ele simplesmente começou a falar como se estivesse tentando se livrar da culpa que o atormentava. Abriu a boca e não parou mais. Para a polícia, isso soou como uma tentativa mal elaborada de despistar, mas que na verdade só aumentou as suspeitas. Além disso, apareceram relatos sobre um momento anterior ao crime. Numa brincadeira de verdade ou desafio, o Lucas teria dito que tinha fantasias relacionadas a relações ali com pessoas que já faleceram. Algo absolutamente grotesco e repulsivo, que naquele momento foi tratado pelo amigo apenas como uma brincadeira pesada. Juntando esses elementos com o estado em que o corpo foi encontrado, sem roupas, mal posicionado e deixado exposto na sala por muitas horas antes de ter sido enterrado, porque isso ficou claro para a perícia. Ela tinha sido enterrada só no dia seguinte, então eles passaram a noite ali com aquele corpo ainda na sala. E é justamente isso que deixa cada vez mais evidente a hipótese do abuso pós-morte. E isso foi considerado como uma linha de investigação. Só que é importante dizer que ainda depende da confirmação do laudo do IML, tá? Porque a Clara Maria foi submetida a exames que ainda não têm os seus resultados públicos. Então a gente não consegue saber se realmente chegou a acontecer isso. Em seu depoimento, o Thiago disse ainda que só queria atrair a Clara para casa
para tentar acessar a conta bancária dela. Ele afirmou que o plano era usar o reconhecimento facial do celular dela para acessar o aplicativo do banco e transferir todo o dinheiro que tivesse lá. Só que aí a tentativa deu errado, as coisas não aconteceram como ele previa. Já o Lucas, pensando em se livrar de uma condenação mais pesada, disse que não participou da morte e que na verdade só ajudou a enterrar o corpo. Só que essa versão não convenceu a polícia e muito menos os promotores. Quando o corpo da Clara foi encontrado, a notícia se espalhou como um incêndio pela cidade. Amigos, familiares, colegas de trabalho, todos mergulharam num luto que misturava tristeza, revolta e incredulidade pela situação. E sinceramente dá para entender, porque quando você escuta o áudio dela, as últimas palavras ali que ela falou com o seu namorado, dizendo que ia buscar o dinheiro dela para pagar o aluguel, você vê que era uma pessoa que não tinha maldade, era uma menina que estava vivendo a sua vida, que estava se aventurando na cidade grande, tentando encontrar o seu lugar no mundo, sabe? E ela caiu numa armadilha que pôs um fim na sua vida de uma forma tão drástica que realmente deixa qualquer um incrédulo. A dor das pessoas mais próximas a ela era visível. A amiga que denunciou o desaparecimento, o colega de apartamento que foi o primeiro a perceber que algo estava errado, o namorado que insistiu em dizer que aquela mensagem não tinha sido escrita por ela, todos ficaram marcados para sempre com o trauma de não ter conseguido impedir o que aconteceu. E no meio disso tudo surgiu uma outra ferida, a negligência das autoridades no início da investigação. A amiga da Clara foi à imprensa junto com o namorado da Clara e com todas as letras eles disseram que a Polícia Civil não quis registrar a ocorrência e preferiu esperar. Mesmo com o desaparecimento confirmado, mesmo com todos os sinais indicando o perigo, mesmo com a vítima sendo uma mulher jovem, indo na casa de um ex-colega com um histórico de obsessão, mesmo com tudo isso, o boletim de ocorrência não foi levado a sério de imediato. Em entrevista, a responsável pela Polícia Civil tentou se defender, disse que queria os telefones dos amigos que estavam dizendo isso para confirmar as informações. Alegou que assim que souberam do desaparecimento, eles já iniciaram as buscas, mas os relatos dos amigos diziam exatamente o contrário. Segundo eles, foram 12 horas de espera, de agonia, de sentir que ninguém estava ajudando. Foram essas mesmas pessoas, os amigos, os colegas da padaria, o namorado e o colega de casa que saíram pelas ruas, conseguiram o endereço, alertaram a irmã da menina, a polícia e ajudaram a encontrar o corpo. No velório, o clima era de choque. Ela foi homenageada com flores, cartazes e mensagens que falavam da sua força, da sua luz, da sua generosidade. O dono da padaria onde ela trabalhava conversou com todos os funcionários, pediu que prestassem mais atenção nas pessoas com quem se relacionavam, com quem tinham contato e que nunca subestimassem os sinais de perigo. Com o Thiago e o Lucas presos, a investigação seguiu para a fase de formalização das denúncias, perícias e laudos técnicos. Ambos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e possivelmente por necrofilia. Caso os laudos confirmem os abusos cometidos, com o corpo ali, isso também vai entrar na ficha deles. Um rapaz chamado Kennedy, um outro amigo do Thiago, também chegou a ser investigado. Ele esteve na casa dias depois do crime e relatou à polícia que sentiu um cheiro forte, mas que achou que era apenas sujeira. Ele apresentou um álibi que foi confirmado e, portanto, muito por conta disso, ele não foi preso. A polícia acredita que a motivação não foi apenas financeira, como o Thiago tentou alegar. Eles não conseguiram acesso à conta da Clara e nenhuma movimentação financeira foi efetivada ou registrada. O que fica mais claro a cada depoimento é que esse crime foi movido por ódio, rancor, rejeição, ciúmes e, acima de tudo, por um sentimento de posse mascarado de frustração. O Thiago não aceitava ter sido ignorado, não aceitava ter sido rejeitado, não aceitava o fato de ver a Clara com outro homem, já que ela estava num novo relacionamento. E o Lucas, por sua vez, ele alimentava um ódio silencioso desde o episódio do bar, onde ela o repreendeu. Segundo relatos de pessoas que estavam no local quando tudo aconteceu,
ele falou frases como, por exemplo, não vejo a hora de fazer essa garota sumir, o que já deixava claro o ódio que ele sentia por ela. Infelizmente, a história da Clara ainda não terminou. Depois de toda essa dor, de toda essa revolta, a justiça está se movimentando e algumas atualizações importantes surgiram. No dia 3 de abril de 2025, a Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Com isso, o Thiago Scheffer Sampaio, de 27 anos, e o Lucas Rodrigues Pimentel, de 29, se tornaram oficialmente réus pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, além de furto qualificado, já que o celular da Clara continuou com eles mesmo depois do crime e eles estavam tentando utilizar o aparelho. No dia 7 de abril de 2025, a Justiça de Minas Gerais determinou que o Thiago Scheffer Sampaio e o Lucas Rodrigues Pimentel irão a júri popular pelas acusações relacionadas ao crime contra a Clara. A decisão veio após a juíza responsável analisar todas as provas apresentadas e considerar que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. A prisão dos dois foi mantida. A juíza responsável pelo caso destacou que, diante da brutalidade dos atos e do risco à ordem pública, não havia qualquer condição de soltura ou de responder esse processo em liberdade. Agora o caso segue na justiça, o processo está na fase de instrução e a sociedade inteira aguarda o desfecho com atenção e indignação. Porque a Clara não pode mais se defender, mas a gente pode e deve lutar por ela e fazer o seu nome ser lembrado, porque esse caso serve de alerta para muita gente que às vezes pensa que esse tipo de coisa só acontece com os outros e, na verdade, pode acontecer com qualquer um. E por isso precisamos rever nossas amizades e sempre estar alerta aos sinais. Eu sempre falo isso. Um adendo aqui no final do vídeo é que eu sei que a nossa justiça tem muitos problemas, a nossa polícia também. O nosso país é complicado aí para lidar com os crimes e por isso muitos de vocês não gostam de casos brasileiros. Eu tenho playlist, gente, de casos aqui do mundo todo, vou deixar aqui embaixo no box de informações e também no comentário fixado, e tem a playlist de casos brasileiros para quem gosta dos casos brasileiros. Podem maratonar de acordo aí com o que vocês preferirem. O que eu quero deixar claro aqui: casos brasileiros são importantes, eles precisam ser divulgados. A Clara Maria, por exemplo, ela precisa que a sua história seja contada. E eu acho que os casos do nosso país precisam ser até mais amplificados aí na rede, para ver se com o tempo, com a indignação da população, a gente tem melhoria aí no nosso processo penal e também nas nossas investigações. Porque se vocês forem reparar bem, os casos que têm muita mídia, que são amplamente divulgados na mídia aqui do Brasil, acabam sim tendo justiça, tá? Agora, os casos que são pouco conhecidos, que são pouco divulgados, esses é mais complicado. E por isso, eu acho que a gente precisa sim ajudar a entregar essas histórias para o maior número de pessoas possíveis, dar mídia para eles, para a gente conseguir aí condenações melhores. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.